Que a bênção de Deus seja plena na sua vida, nesse dia e na sua família. Vou pedir você, antes de tudo, que se inscreva nesse canal, toque no sino e dê seu joinha para você receber novas notificações. É necessário que toque no sino, que cada vídeo que eu gravar aqui você receberá aí a notificação. E também eu peço de uma maneira muito carinhosa e especial para você transmitir esse vídeo às pessoas do seu contato, para que elas também sejam abençoadas, aquelas que ainda não conhecem o nosso canal, que ainda não têm ouvido a mensagem de Deus neste canal, envie a elas para que elas sejam abençoadas como você está sendo abençoada. Eu quero ler aqui no texto da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Abacuque, no Velho Testamento, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Esse é um versículo de uma profunda meditação, de uma profunda importância para nós, servos de Deus. E o tema desta mensagem de hoje é esse: se posicione na presença de Deus. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas não estão posicionadas diante de Deus. As pessoas estão querendo servir a Deus e querendo servir ao mundo. Ao mesmo tempo que estão louvando a Deus, estão também prestando louvores ao inimigo. Ao mesmo tempo que cultuam a Deus na igreja, elas também vão cultuar o inimigo nas suas diversões, nos seus prazeres. As pessoas hoje não estão vivendo como a luz de Cristo no mundo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então precisamos estar brilhando no meio das trevas. E há muita pouca diferença hoje dos cristãos para a sociedade secular, a sociedade aí que está vivendo a sua vida secular. Não há muita diferença entre a vida espiritual e a vida secular, a vida cotidiana aí da sociedade. As pessoas estão mescladas, estão misturadas, não faz diferença, não estão brilhando aonde chegam. A luz de Cristo não está brilhando nas suas vidas, elas não estão se identificando como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus. E esta era a preocupação do profeta Abacuque. Israel, na sua época, estava vivendo uma vida indiferente, uma vida em conformidade com o mundo. E a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Mas eles estavam vivendo em conformidade com o mundo, de acordo com o mundo. Israel não estava tendo muita diferença do mundo. E esta era a preocupação do profeta, do homem de Deus, que estava posicionado diante de Deus, que realmente vivia Deus como prioridade da sua vida. O verdadeiro profeta hoje, que na verdade não existe profeta como no Antigo Testamento hoje, existe aqueles que são usados no dom da profecia, que são usados na voz profética. Tem um ministério profético, mas é um ministério, não é a pessoa. Ministério profético, onde a pessoa é usada como profeta, mas ele não é um profeta. Os profetas duraram somente até João Batista. Hoje são pessoas usadas profeticamente. E Abacuque era um profeta de verdade, era um homem de Deus, e ele estava preocupado, triste com a situação que o povo estava vivendo na sua época. O povo que se dizia de Deus, mas no geral estava vivendo uma vida desagradável a Deus. Uma vida fora do foco de Deus, fora da direção de Deus. Estavam vivendo uma vida conforme os seus prazeres, conforme os seus desejos, conforme a sua vontade. Estavam vivendo para si. Então o profeta estava muito preocupado com essa situação. E hoje não está diferente. A igreja do Senhor hoje está vivendo para si, está vivendo do seu jeito. As pessoas hoje não querem ouvir a palavra que liberta, que transforma, que muda. As pessoas hoje querem ouvir aquilo que lhe agradam. E como disse o profeta Jeremias:
fala o que nós queremos ouvir. As pessoas não estão querendo ouvir o que Deus quer falar. Por isso que as pessoas que são usadas profeticamente, levantadas por Deus para trazer mensagem dessa natureza, para o despertamento da igreja e das pessoas, não são bem-quistas, não são bem vistas, não tem nem agenda. Porque as pessoas não querem ouvir aqueles que são usados profeticamente na palavra, na verdade. Querem ouvir aqueles que falam o que agrada aos seus ouvidos. Mas eu não estou aqui para falar para agradar os ouvidos das pessoas. Estou aqui para falar para aquilo que agrada a Deus. E é por isso que eu estou trazendo uma mensagem para você desta natureza, porque você é importante para Deus, Deus te ama, Deus tem um plano na tua vida e Deus quer trazer a revelação e a resposta dele para o seu coração. Não vai adiantar viver para Deus de qualquer maneira, não vai adiantar querer servir a Deus da sua maneira, não vai adiantar querer agradar a Deus com os seus atos que desagradam a Deus. Não vai adiantar estar dizendo que serve a Deus e estar vivendo de maneira reprovada por Deus. Porque a eternidade vai rejeitar, a eternidade com Deus vai rejeitar essas pessoas. Essas pessoas que vivem assim não entrarão no reino de Deus porque elas não passaram por um novo nascimento, elas não passaram por uma transformação, elas não receberam a salvação. Pessoas que vivem conforme a sua natureza humana, carnal e pecaminosa, elas não receberam a salvação, não passaram pelo novo nascimento, porque novo nascimento é nova natureza, é nova vida, é transformação, é mudança. E esta é a palavra de Deus para a sua vida, essa é a posição que você tem que estar diante de Deus. E Abacuque, como profeta de Deus, ele não preocupava com a sua vida simplesmente. Ele se preocupava com a vida do povo, ele queria o melhor para o povo, ele queria que o povo vivesse o melhor de Deus na sua vida. Essa é a verdadeira preocupação de um profeta, daquele que é usado profeticamente por Deus, que é usado no ministério profético de Deus. Portanto, esses que estão buscando seguidores, buscando ser conhecido, buscando fama, estão aí buscando para si a atenção do povo, que não está conduzindo o povo a Deus, que não está fazendo discípulo para Jesus, é para si próprio, que não está preocupado com a situação do povo, esses não estão preocupados com a sua alma. Não estão preocupados com a sua vida. Eles não estão nem aí para a sua salvação. Se você vai entrar no céu ou não, isso é problema teu. É assim que eles estão fazendo. Eles querem saber deles. Quer saber de ser honrado, de ser bajulados, de ser admirado, de ser idolatrados, de ser seguidos, de ser realmente destacados. Jesus, ele se destacou. Jesus, a pessoa, ouvir a fama de Jesus, ouviram e viram o destaque de Jesus, mas Jesus não buscava fama para si e nem destaque para si. Ele apontava para Deus, ele apontava para o Senhor. Os homens de Deus apontam para Deus, para o Senhor, não apontam para si, porque essas pessoas que apontam para si não estão querendo o seu bem. Estão apenas querendo a sua bajulação, a sua idolatria com eles. E Abacuque não estava preocupado com isso, ele estava preocupado de que o povo recebesse realmente a resposta de Deus, a direção de Deus, que estava fora da direção de Deus. E por isso esse povo se pôs na torre de vigia. Essa torre é o lugar onde o guarda ficava lá no portão de Israel para vigiar, para ver o que viria para atacar Israel. E quando o mal aproximava de Israel, ele avisava todo mundo e as pessoas se preparavam e se livravam do mal, quando assim Deus permitia se livrar. Quando Deus permitia que o mal entrasse, é porque Deus estava querendo corrigir o povo, estava querendo despertar o povo, estava querendo acordar o povo para que o povo se voltasse para ele. E Abacuque estava assim. É na torre que a pessoa tem visão de Deus. Que torre é essa? A torre da oração, a torre da presença de Deus. Ali na presença de Deus é que o profeta tem visão de Deus. É na presença de Deus que o profeta tem resposta para o povo. É na presença de Deus que o profeta vai ouvir de Deus. Vai ver o que Deus quer. E assim estava Abacuque. E o que eu quero dizer agora para você é que aplique isso na sua vida pessoal. Você precisa estar posicionado na presença de Deus. Você precisa estar vigiando. Você precisa estar atento. Você precisa estar realmente à disposição de Deus. Entregue na presença de Deus. Você precisa estar em relacionamento, em comunhão com Deus. É isso que Deus quer de você. E o verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus, que é usado profeticamente por Deus, ele está nessa posição. Se não está errado. Está errado. O homem de Deus tem que estar na posição de Deus.
Tem que estar atento, tem que estar em oração, tem que estar atento, vigiando, orando, apercebido daquilo que pode realmente prejudicar a sua vida e a vida do povo de Deus. E eu vejo aqui uma coisa importante, Abacuque falando aqui, no momento que ele recebeu a resposta de Deus. Então Deus falou com ele e começou a falar acerca do povo, da situação do povo. Ele disse, ai daqueles... Aliás, olha o que ele diz. Ai daqueles que acumulam aquilo que não é seu. No versículo 6. Ai daquele que acumula o que não é seu. Então tem muita gente hoje acumulando o que não é dele. Acumulando, às vezes, riquezas. Acumulando dinheiro. Acumulando fama. Acumulando essas coisas, sucesso. Não! Tem muita gente acumulando para si a vanglória. Não acumule essas coisas, acumulando pecado para si. Não acumule essas coisas. Você precisa acumular aquilo que é de Deus para a sua vida. Acumule a presença de Deus, a unção de Deus. Acumule a glória de Deus para a sua vida e não as coisas que não contribuem para o bem. E o Abacuque ainda diz, ai daquele que ajunta em sua casa mal adquirido, bens mal adquiridos. Versículo 9, como muitas pessoas estão adquirindo, roubando, furtando, arrancando das pessoas de maneira indecente, de maneira incorreta, de maneira imoral para a sua vida, aquilo que não lhe pertence. Quantas pessoas estão arrancando para si aquilo que não é bom, aqueles bens mal adquiridos. Estão arrancando, estão agindo assim, com má intenção, adquirindo as coisas de maneira errada. E você mesmo que rouba as pessoas, você que é violento, você que assalta, você que toma das pessoas e até mata, você está sendo instrumento de Satanás. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, e você está sendo instrumento de Satanás na vida das pessoas, destruindo vida, matando vida, destruindo famílias, destruindo a sociedade. Você precisa se voltar para Deus, meu amigo. Jesus te ama, Ele não te quer assaltando, roubando e arrancando das pessoas, não. Ele tem para te dar, e se você continuar assim, você morre e vai direto para o inferno. Não há outro lugar para você, é o inferno. Você precisa se voltar para Deus se você quiser entrar no céu. Senão você vai perecer eternamente no fogo eterno, onde o seu bicho não morre e o seu fogo nunca se apaga e o gemido nunca cessa. Também Abacuque diz, ai daquele que edifica cidade com sangue, você que é violento, você que derrama sangue, você que realmente não tem misericórdia das pessoas, que age assim, você está realmente fazendo a vontade de Satanás, você não está posicionado diante de Deus, você precisa se voltar para Deus, você é um ser mortal, pode morrer a qualquer momento, a qualquer instante, mas Deus te ama e tem um plano na tua vida e só depende de você para você ser transformado e se posicionar na presença de Deus. Eu falo isso para o seu bem. Você não é melhor do que ninguém, nem mais valente do que ninguém. Você é um ser humano e no inferno não há valente. No inferno há covardes. A Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino do céu. Há covardes. O homem valente é aquele que está aqui pregando a palavra, no mundo pregando a palavra, falando a verdade, porque você precisa de salvação. Também Abacuque diz, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, daquele que dá o mal, daquele que leva o seu companheiro para as coisas ruins, para as coisas má. Ai daqueles que guiam as pessoas para fazer o que não presta. Então nós precisamos estar posicionados diante de Deus. Ai daquele que diz a madeira, a corda, daqueles que vão para a idolatria, daqueles que procuram o caminho mais fácil, porque seguir a Deus é o caminho apertado. O caminho é apertado e a porta é estreita. Então é preciso se voltar para Deus. No caminho de Deus não aceita qualquer coisa, na porta de Deus não entra qualquer coisa. Então por isso que é difícil seguir o Senhor, mas ao mesmo tempo é gostoso e prazeroso para aqueles que estão posicionados diante de Deus. Também o profeta diz ainda que ele ouviu a voz do Senhor, e aquele que está realmente posicionado diante de Deus, ele ouve a voz do Senhor para viver a palavra de Deus, para viver a verdade, para viver a vontade, para viver o plano, o propósito de Deus conforme a direção do Espírito Santo.
Aqueles que estão ouvindo Deus falar ao seu coração é porque não estão posicionados diante de Deus. E o profeta aqui diz, eu ouvi a voz de Deus e me senti alarmado, espantado pelo que Deus falou comigo, porque Deus estava vendo a situação do povo. O povo estava em rebeldia, o povo estava andando de costa para Deus, o povo não estava dando atenção a Deus, não estava obedecendo a sua palavra, não estava nem aí para a vontade de Deus. E Deus falou coisas profundas, coisas terríveis a Abacuque, o que ia acontecer com o povo e é o que vai acontecer com esse mundo, porque não está dando ouvido a Deus. E com todo aquele que não está dando ouvido, o mal chegará um dia. O que você está plantando, o que você está semeando, você vai colher. A conta vai chegar para você um dia. Então precisa se voltar para Deus, se posicionar para Deus, para que seja livre do mal e para que seja livre das consequências do mal, porque não há mal sem consequência, não há semeadura sem colheita. O que você semear, você vai colher. Diz a Bíblia que aquilo que o homem semear, certamente colherá. Portanto, se você semeia na carne, no pecado, nas orgias, nos prazeres imundos dessa vida, então você vai colher a podridão, a carniça dessa vida. Mas se você semeia em Cristo, semeia a sua fé, semeia o seu amor, semeia a sua esperança, semeia a sua obediência, a sua submissão a Cristo, o seu prazer, a sua santidade de Deus, você vai colher maravilhas na presença de Deus neste mundo e, por fim, a eternidade com Deus. E o profeta diz ainda que ele disse, eu vejo as tendas de Suzã em aflição. O verdadeiro profeta, ele está vendo a situação do povo. O verdadeiro profeta está vendo a situação do povo. O verdadeiro profeta não está vendo as suas necessidades, não está vendo as coisas para si mesmo. Ele está vendo o que está acontecendo espiritualmente diante de Deus, daquilo que não agrada a Deus, e por isso ele vê e ele fala ao povo, porque o povo precisa saber que Deus não está satisfeito. Deus não está satisfeito com a igreja de hoje não, meu amigo. Deus não está satisfeito com os crentes de hoje não. É a minoria que está servindo a Deus, como na época de Israel aqui em Abacuque e na época de outros profetas. Apenas um remanescente servia a Deus. Apenas um remanescente agradava a Deus, a minoria. E hoje a minoria, a igreja de hoje é uma igreja mundana, é uma igreja carnal, é uma igreja que tem prazer no mundo, no pecado, não é uma igreja que tem prazer na santidade de Deus, na obediência, na palavra de Deus. O homem pode cair, o homem pode escorregar, o homem está sujeito a isso tudo, mas essa não é a posição dele. Ele pode até cair, escorregar, mas ele não deve ficar prostrado, caído, arrasado, fracassado. Não, levanta, sacode a poeira e começa a andar e faz das suas experiências de derrota ponte para novas vitórias, para novas conquistas. Não ande de cabisbaixo e não se acuse a si mesmo. O sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar e purificar de todo o pecado, levantar, erguer a cabeça e seguir adiante. É essa a posição que Deus quer de você, e é isso que o profeta estava falando a respeito da situação do mundo. Ele disse ainda, ouvi no meu íntimo, se comoveu. Então ele se comoveu no seu íntimo, ele realmente foi tocado no seu íntimo pela situação da igreja do passado, pela situação do povo de Israel que estava vivendo. Ele se comoveu, se entristeceu, ele realmente sentiu, aí Deus mexer com ele mediante a situação que o povo estava vivendo, situação errada. O povo não estava posicionado em Deus. É preciso posicionar em Deus. Os meus lábios, tremer os meus lábios. Isso a gente treme diante dessa situação, porque sabe o que espera esse povo na eternidade. Quem está vivendo aqui assim, a gente já sabe. Homens de Deus, que é usado profeticamente, que é obediente a Deus, que anda na presença de Deus, ele sabe o que espera essas pessoas na eternidade. Não espera o bom, é o mal que está lhe esperando, é o inferno que está esperando, porque o céu está preparado para aqueles que andam com Deus, vive na sua presença. Também, e ele termina dizendo aqui, aliás, ele ainda diz mais uma coisa que é importante, entrou a podridão nos meus ossos. E Abacuque sentiu o que Deus estava sentindo por causa da situação do seu povo. Sacudiu, mexeu ali com Abacuque, mexeu profundamente. Ele viu que tamanha dificuldade o povo estava vivendo. Ele viu que o povo estava fora da presença de Deus. E ele disse, mexeu com a minha estrutura. Os ossos é a estrutura do povo. Então o povo mexeu com a estrutura de Abacuque. Ele realmente sentiu desestruturado como profeta de Deus diante da situação. Mas Deus é misericordioso,
Deus é bondoso. Deus está pronto para perdoar. Deus está pronto para levantar. Deus está pronto para levantar. Não importa o que você fez e como você viveu ou está vivendo. Deus levanta você. Basta você querer e se voltar para Deus. Voltar de coração, de alma, de mente, com todo o seu ser para Deus. É isso que Deus quer de você. Se posicione diante de Deus. Não viva como a igreja está vivendo hoje. Porque a igreja de hoje está vivendo fora do propósito de Deus. Viva na presença de Deus, no relacionamento com Deus, em comunhão com Deus. E o profeta, depois de tudo isso, ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas não sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O profeta de Deus, diante das calamidades da vida, ele não teme, ele não se apavora, ele não se dá por derrotado, porque ele sabe a quem está servindo, sabe que vive com Deus e Deus está com ele, porque Jesus prometeu que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, Deus não nos abandona, Deus não abandona o fiel, Deus não abandona os seus filhos que vivem na sua presença. O filho de Deus é amparado por Deus. Essa multidão que está aí dizendo que é filho de Deus, que serve a Deus, nunca conheceram, porque se conhecesse a Deus, não viveu como está vivendo. Aquele que vive na prática do pecado nunca conheceu a Deus, diz o evangelista João na sua primeira carta escrita. Aquele que conhece a Deus não vive na prática do pecado. Aquele que conhece a Deus não vive na podridão do mundo. Aquele que conhece a Deus não ama o mundo, ama a Deus. Portanto, ainda que essas coisas aconteçam, todavia, contudo, serviremos ao Senhor de coração. Se posicione diante de Deus, porque nada vai abalar sua fé. Deus abençoe você.